João capítulo 20, versículo 19 diz assim: chegada pois a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. De sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois Jesus, outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. É interessante aqui a gente notar, eu sei que tem várias revelações, vários pormenores onde nós vemos aqui, mas eu quero estudar com vocês aqui o versículo 22, que Jesus assoprou o Espírito Santo. Jesus tinha ressuscitado, apareceu para alguns irmãos, apareceu para os discípulos, e quando ele aparece no meio dos discípulos, eles estavam lá trancafiados, com medo, cada perseguição e outras coisas mais. Ele falou: recebei o Espírito Santo. Alguém pode questionar e falar assim: pastor, mas eles não tinham o Espírito Santo? Quando Jesus os chamou para serem apóstolos, mas eles não tinham o Espírito Santo quando eles estavam expulsando demônios, curando enfermos, pregando o Evangelho, purificando leprosos? Não há uma contradição aí? Não, claro que não. Eles não tinham o Espírito Santo ainda. Por que eles não tinham? Porque Jesus ainda não havia morrido. Não tinha como eles receber o Espírito Santo. A Bíblia diz que quem é do mundo não pode receber o Espírito Santo, como Jesus disse. Pastor, mas eles não eram do mundo. Sim, mas eles não eram nascidos de novo ainda. Isso só aconteceu depois da ressurreição. Antes da morte de Jesus, eles estavam ainda na velha aliança. Deu para entender, pessoal? Já falei aqui para vocês que o Espírito Santo no Antigo Testamento, ele só vinha e não permanecia, só vinha na vida do rei, sacerdote e profeta. Com o Novo Testamento, com a morte e ressurreição de Jesus, aí toda pessoa que recebeu Jesus, elas recebem o Espírito Santo. Lembre-se que aqui não é o batismo com o Espírito Santo. Eles receberam Jesus e Jesus, depois da ressurreição, soprou sobre eles o Espírito Santo. Aí alguém pode questionar: pastor, então como que eles expulsavam demônios, faziam até maravilhas no nome de Jesus, que até Pedro falou assim, né, nos discípulos: Senhor, via Satanás cair do céu como um raio, pelo teu nome os demônios se sujeitavam a nós. Mas porque Jesus disse: eis que nos dou poder, autoridade, que poder significa autoridade, para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada nos fará dano algum. Então Jesus deu autoridade para eles expulsarem demônios. Deu para entender. Então eles não tinham o Espírito Santo ainda. O Espírito Santo veio na vida deles depois da ressurreição, como aconteceu aqui. Jesus soprou o Espírito Santo, mas não era o batismo com o Espírito Santo, mas ele já tinha o Espírito Santo. São duas coisas distintas. Aqui, quando ele soprou, aqui significa o novo nascimento. Amém, pessoal? A pessoa aceitou Jesus, coração, o Espírito Santo vem habitar nela. Agora, vamos ver Atos capítulo 1, é o livro da frente. Só virar uma folha, você já está lá. Atos capítulo 1, versículo 1 diz assim: fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Versículo 2: até um dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, as quais, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas
infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Então aqui está falando, né, da ressurreição de Cristo, do primeiro tratado, que foi o Evangelho de Lucas. Eu não quero entrar nesses detalhes, mas assim, Jesus se apresentou vivo, e fez vários milagres, várias maravilhas, durante 40 dias, e ainda continuou ensinando durante 40 dias depois da sua ressurreição. Em Gálatas diz que Jesus apareceu para mais de 500 pessoas. Então assim, Jesus se apresentou vivo, com infalíveis provas. Amém, pessoal? E diz mais, 4, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Então Jesus estava falando com eles, ensinando eles: olha, não se ausente de Jerusalém. Em outras palavras, vocês não vão sair daqui pregando enquanto vocês não forem revestidos de poder, enquanto vocês não receberem o Espírito Santo, quer dizer, o batismo. O Espírito Santo ele já tinha. Amém, pessoal? Agora Jesus está falando a respeito do batismo do Espírito Santo. Então eles não podiam se ausentar dali. Aí ele até fala: João Batista batizou com água, mas depois de alguns dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Amém? Tem gente que não quer ser batizado nas águas, mas quer ser batizado no Espírito Santo. Né? A gente sabe que o primeiro passo é se batizar nas águas, né? Depois que se arrepende dos seus pecados, aceita Jesus, e o próximo passo é o batismo nas águas. Depois o batismo com o Espírito Santo. Claro que há casos que tem gente, como aconteceu com Cornélio, em Atos 10, ele foi batizado com o Espírito Santo na hora da pregação. Todos eles começaram a falar línguas, só que Pedro falou rapidamente, o apóstolo Pedro: olha, vocês precisam ser batizados nas águas imediatamente. Então quando a pessoa é batizada no Espírito Santo, ela precisa imediatamente passar pelas águas. Versículo 8: mas recebereis a virtude, o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então Jesus, mais uma vez, está falando para eles: olha, não se ausente de Jerusalém. Olha, vocês foram batizados nas águas, mas agora vocês serão batizados no Espírito Santo. E quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. O Espírito Santo é com fogo. Amém, pessoal? E quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, ela recebe poder. Tem gente que não se importa em buscar o Espírito Santo. O que nós estamos fazendo aqui antes da mensagem? Buscando o Espírito Santo, buscando a presença do Deus Todo-Poderoso, buscando a unção de Deus, louvando a Deus. Amém, pessoal? Falando em línguas estranhas. Então, isso é importante. Essa comunhão depois do batismo também é importante. Mas tem gente que ainda não tem essa experiência porque não se interessa, faz pouco caso em relação a isso. Ou tem dúvida, ou ela acha que não merece. O Espírito Santo, ele não é uma coisa, não é uma força. Ele é Deus, ele é uma pessoa. E as pessoas precisam entender isso. Aí diz a palavra de Deus no capítulo 2 agora de Atos, versículo 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Para você ter ideia, olha o versículo 13. E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto, quer dizer, estão bêbados.
Irmãos, aqui depois que eles obedeceram a Jesus Cristo, não se ausentaram de Jerusalém, mas continuaram orando, buscando, de repente, havia 120 pessoas, veio o fogo de Deus, houve o batismo com o Espírito Santo naquele lugar. E quando eles foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas. Você se lembra que disse o Senhor Jesus? Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que crê. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. E que línguas são essas? Pode ser a língua dos homens, depois você lê o capítulo 2 todo aí, você vai perceber, ou você pode falar a língua dos anjos. Mas ninguém tem, só Deus. Quando é a língua dos homens, tem também o dom da interpretação de línguas. Aí já é um outro caso. Isso nunca aconteceu comigo, a não ser eu vejo orando, e não é sempre, mas quando Deus quer falar comigo, ou com você também, não sei se já aconteceu, você está falando em línguas, e de repente você entende o que você está falando, Deus te dá a interpretação. Isso acontece. Eu nunca interpretei uma pessoa falando. O missionário R. Soares, Kenneth Reino, eles já disseram que uma certa vez a pessoa falando e ele entendeu o que estava sendo dito. Isso é quando o dom de interpretação de línguas está em operação. Irmãos, eles foram batizados com o Espírito Santo. E qual é o sinal? O falar em línguas, pessoal. Esse é o sinal. Se a pessoa ainda não fala em línguas, ela não é batizada com o Espírito Santo. Eu sei que tem algumas igrejas que são muitos de Deus tradicionais, que elas dizem, que elas falam, e quando a pessoa já recebe Jesus, já recebe o Espírito Santo e o batismo junto. Não é assim não. Porque o pastor Cristo está falando que eu já ouvi isso. Deu para entender? Não é isso não. Nós vimos que Jesus soprou o Espírito Santo. Agora eles foram batizados com o Espírito Santo. O batismo é um revestimento de poder, é uma habilidade que Deus dá para a pessoa ser testemunha do Evangelho. Porque, vou dar um exemplo só para você entender isso. Uma certa vez eu li um livro do T.L. Osborne, e ele foi pregar na Índia, para os muçulmanos. Aí ele chegou lá e começou a pregar. Ele falou, tá, mas qual a diferença do seu Deus para o meu? Qual é a diferença? Irmãos, para você entender, ele voltou envergonhado para a sua nação. Aí ele foi aprendendo a respeito de cura, de milagres, a respeito de fé, e ele já tinha o Espírito Santo para ser testemunha. Aí ele acompanhou um pregador que era muito usado na cura, expulsão de demônios. Então muitas pessoas foram curadas. Quando ele volta para lá, ele prega e as pessoas, tá, mas e a diferença? A diferença eu vou mostrar para vocês agora. E usava o nome de Jesus e as pessoas eram curadas e os demônios eram expulsos. Aí eles viram a diferença. Quando nós somos batizados com o Espírito Santo, nós somos batizados com o mesmo Espírito que Jesus foi batizado. As pessoas não têm noção disso, infelizmente. E você precisa entender isso. E para que eu sou batizado no Espírito Santo? Só para falar em línguas? Não, para ser testemunha dele. Para fazer sinais, prodígios e maravilhas no nome dele. Já eu vou falar a respeito dos dons. Mas é importante a pessoa ter esse discernimento. Amém? Se interesse pelo Espírito Santo. Quando o apóstolo disse assim, maior que está em mim do que está no mundo, ele está se referindo ao Espírito Santo. Amém, pessoal? Abra aí no livro de 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 14, e já vou falar sobre os dons, mas deixa eu falar isso aqui, uma parte que é importante. É um pouco à frente, tá? Você está em Atos, depois é Romanos, depois é Coríntios. Capítulo 14, versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Essa palavra caridade aqui foi mal traduzida, viu pessoal? Ela é amor.
É o amor ágape de Deus. É que nem João capítulo 14, versículo 13. Ele diz assim, que em meu nome, tudo que pedir em meu nome eu farei, ele diz. Tudo que pedir em meu nome eu farei. Aquele pedir também mas ali o principal é determinar. Então tudo que você determinar em meu nome eu farei. Tá? Olha o que diz aqui, no versículo 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente de profetizar. Então, daqui a pouco eu vou falar sobre os dons espirituais. Nós devemos buscá-lo. Tem que buscar, irmão. Tem que se interessar pelos dons do Espírito Santo. E fala dons espirituais, não é um dom natural, não. Tem gente que tem um dom natural de cortar cabelo, tem um dom natural de ser professor, sabe ensinar de uma forma maravilhosa. Cada um tem um seu dom. De mecânico, por exemplo, a pessoa vai lá, monta um motor, então cada um tem o seu dom, você sabe que é o seu, é o dom natural. Tem gente que tem um dom para fazer bolo, fazer outras coisas. Então, diz aqui, porque o que fala a língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. Em espírito fala do quê? Mistério. Então, se eu subir aqui, oh glória, você está entendendo alguma coisa? Vamos ler aqui novamente, versículo 2. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, e o Espírito fala de mistérios. Então, se eu ficar aqui, nada contra, cada um tem o seu jeito, né, pessoal? Tá bom, pessoal? Não estou aqui criticando, não. Mas vamos supor, estou aqui pregando e churicantar na balaia. Churicantar edificando você, não está me edificando. Falar em línguas edifica a mim, não você. A não ser se tiver intérprete. Se não tiver intérprete, a Bíblia diz para ficar calado. Depois você lê esse capítulo 14, que pode dentro da sua casa, tá, pessoal? Amém? Amém. E diz assim: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação a profecia para edificar a igreja, o povo de Deus. Para que serve a profecia? Para edificação, para edificar a pessoa. Amém? Para levantar a pessoa, para exortar a pessoa e para consolar. Uma hora a gente vai estudar mais sobre isso. Então toma cuidado que alguém se diz profeta aí. A profecia, a gente vai ver daqui a pouco, os dons são manifestos quando for necessário, quando for útil. Então toma cuidado aí. A profecia é para a igreja. Amém? E diz: o que fala a língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Quer dizer, a profecia é a palavra inspirada, ela vai edificar a igreja. O fala em línguas edifica a nós mesmos. Amém? Por isso que é importante falar em línguas. Quem fala em línguas se fortalece. Tem dia, todos nós estamos nesse momento, irmãos. Tem dia que você está ali meio assim, né? Às vezes você está numa luta, você está cansado, às vezes para orar da luta. Olha que recurso maravilhoso. Tem dia que eu fico horas orando só línguas, para recarregar as baterias. Churicanta, então tem dia que às vezes é fácil orar, tem dia que é fácil orar, tem dia que é complicado. Tem dia que parece que o pai tem um peso, aí você tem que se esforçar. E quando você é batizado no Espírito Santo, você tem um recurso. Quando você fala em línguas, você está se fortalecendo. Você sabe disso, você que é batizado no Espírito Santo. Quantas vezes você começou a orar e você saiu ali? E essa prática todos os dias, vocês são gigantes. Ou quando você está adorando a Deus, faz esse teste. Tem gente que está meio para baixo, está triste, começa a louvar, começa a adorar. Você vai ver, é diferente. Amém, pessoal? O que fala em línguas não fala aos homens, senão porque ninguém o entende. Só Deus entende, a não ser se houver interpretação. Agora, primeira carta aos Coríntios 12. Diz assim o versículo 1: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que esses gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto,
Vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Olha o versículo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é mesmo. Você pode perceber que até pregador, como um membro do corpo de Cristo, independente de quem quer que seja, geralmente é usado um dom específico. Quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, ela recebe os 9 dons do Espírito Santo. Os 9, preste bem atenção nisso, os 9. Quando for necessário, um desses vai operar. Mas tem um específico que aquela pessoa é usada. Nós vamos ver aqui que são 9 os dons do Espírito. A diversidade, mas o Espírito é o mesmo. E a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Então a diversidade do ministério, cada um tem um seu, tanto no corpo de Cristo, vamos trazer para a placa da igreja. A diversidade, graças a Deus, e louvado seja Deus, pela Deus é amor. Amém, pessoal? Amém. Pela Assembleia, pela Batista, e todas as outras que pregam a palavra de Deus. Não temos que entrar em conflito, a minha igreja tem isso, as coisas. Não entra nisso, a diversidade do ministério. E se a pessoa está lá, Deus leva ela lá para se converter lá. Amém, pessoal? Não importa. O importante é pregar Jesus como Senhor e Salvador. Continuando, diz: e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para que for útil. Então está aí, para que for necessário, para que for útil. Então diz assim: porque a um pelo Espírito é dado que a palavra da sabedoria. O que é isto? É aquela sabedoria que Deus te dá. Deus te mostra o que está acontecendo agora no futuro pela palavra, pelo dom do Espírito Santo, pela revelação do Espírito Santo. Amém, pessoal? É mais vezes o futuro. Aí diz também: e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, do conhecimento. É aquilo que Deus traz, no momento. Como assim, pastor? Vamos supor, isso de vez em quando acontece comigo. Estou aqui na hora da oração, eu falo: quem foi curado aqui? Porque Deus está trazendo ao meu conhecimento o que Ele está fazendo. Amém? Amém. Então, esse é o dom da palavra do conhecimento. Como também, às vezes você está se orando e Deus te mostra uma pessoa naquele momento passando em tal lugar. Isso é o dom da palavra do conhecimento. Como também o dom da palavra sabedoria junto aí que visa o futuro. Deu para entender? Por isso que é importante o batismo com o Espírito Santo para receber esses dons aqui, meu querido. Continuando, diz: eu vou falar o que aconteceu comigo esses dias. Diz mais: e a outro pelo mesmo Espírito a fé. Só que essa fé não é aquela fé que vem pelo ouvir pela palavra de Deus. É o dom da fé especial, como aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego quando foram lançados lá na fornalha do fogo, como aconteceu com Daniel, lançado na cova dos leões. O dom da fé esteve em operação na vida deles, como Moisés diante do mar vermelho. Isso é o dom da fé em operação, aí já é junto com a operação de maravilhas. Uma hora a gente estuda mais sobre isso. E a outro pelo mesmo Espírito da fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Pode perceber que está no plural. Amém, pessoal? Continuando, diz: e a outra operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outra o dom de discernir os espíritos, e a outra a variedade de línguas. Quer dizer, quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, tem gente que foi batizada e nunca mais falou, nunca vai ter variedade desse jeito. Para ter variedade de línguas, ela precisa estar orando, ter uma vida de comunhão, de oração, de falar em línguas, e vai ter variedades. Deu para entender, pessoal? Aí fala também, e a outra, a interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Não é porque Deus me usou para dar uma palavra para alguém, uma profecia para alguém, que agora eu vou sair profetizando. É adivinhação agora? Isso não existe, pessoal. E tem gente que vai atrás dessas coisas. É quando Deus quer, não cai nessa não. Eu vou falar algo aqui que aconteceu comigo. A Bíblia fala do discernimento de espírito. Eu já tive algumas experiências de
ultimamente eu tenho tido algumas. E o que é o discernimento do espírito? É o você ouvir ou ver no mundo espiritual. Com os olhos físicos, você não consegue ver, você não vai conseguir ver. É só com os olhos do espírito. Esses dias eu estava aqui mesmo, dormindo, e eu estou no propósito de jejum, oração, e o que aconteceu? Eu não vou dizer a primeira vez, não, eu já comentei a primeira vez, isso aqui é a segunda vez. Aí eu estava na minha cama, dormindo, lá na madrugada, eu senti meu espírito ser arrebatado. Meu espírito saiu de mim. Tem gente que não acredita nessas coisas não, meu pessoal. Tem gente que não acredita. Isso são os dons do Espírito Santo em operação. E eu vi. Por exemplo, o apóstolo João foi arrebatado em espírito. O livro de Apocalipse, né, logo de início fala. E Jesus sobe aqui, o espírito dele saiu e foi arrebatado. Então, uma hora a gente estuda mais sobre isso. A gente precisa ter experiências com Deus, pessoal. A gente precisa buscar e Deus vai ensinar a gente. Aí o que aconteceu, pessoal? De repente, meu espírito ficou suspenso, arrebatado, e olhei. Meu corpo lá, mas eu olhei e vi. Porque a gente tem muita experiência sobre isso. Aí eu vi 3 demônios. 3. Não estou falando de vulto não, tá, pessoal? Você presta atenção aqui que é muito importante. Não é vulto não, pessoal, eu vi um vulto. Não estou falando isso. Você vê. Amém, pessoal? Pelo discernimento do Espírito. Quando eu vi, aí tinha um maior, um menor e um pequenininho. Aí quando eu fiz assim, saí, né, fui suspenso pelo Espírito, e olhei assim, ele falava, ele viu a gente, vamos correr. Eles estavam correndo. Aí levantei, naquela hora comecei a repreender e paralisar aquela obra maligna e satânica. Irmãos, Deus mostra para a gente. Com os olhos físicos, eu estava dormindo, não conseguiria ver nunca, ainda mais dormindo. Isso é obra do Espírito Santo. Amém, pessoal? Por isso que é importante você estar ligado com Deus. E quando a gente não está ligado com Deus como deveria? Mas é necessário o batismo com o Espírito Santo. Você precisa do batismo do Espírito Santo, você que está batizado. E quem já é batizado, você precisa estar falando em línguas todos os dias. E Deus quer te usar nos dons do Espírito Santo quando for útil. Eu sei que Deus me usa, mas no dom da palavra, no conhecimento. Eu não tenho dúvida disso. Às vezes eu estou orando, Deus me mostra. Não tenho dúvida disso. Tem coisas que é segredo. Tem coisas que Deus mostra a respeito, às vezes, de alguém. Eu vou orar. Amém? Se Deus manda falar para a pessoa, eu falo, ele é outra coisa. Tem coisas que eu estou aqui, Deus traz o meu conhecimento para orar para fulano, ciclano. Quantas vezes Deus já me usou para orar, interceder, estou orando assim, e Deus me mostra. Para orar por jogador de futebol, artista, quantas vezes político. Se a gente tiver ligado com Deus, Deus vai usar a gente, pessoal. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Tem gente que é usado nos dons de curar. Às vezes nós estamos aqui, quantas vezes Deus já me usou como outros pregadores que passaram aqui, eu creio, como outros. Às vezes os dons de curar estão em operação. Me lembro uma vez que um propósito, pessoal, vou orar por quem está com hérnia, sentido de Deus. Praticamente quase todos foram curados de hérnia. Deus já me usou para curar cego. Então, a gente tem que estar ligado, o dom de operação de maravilhas, em operação. Nós precisamos buscar o Espírito Santo, pessoal. Aí a igreja, irmão, vai ficar avivada. Uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja avivada, uma igreja para frente, não uma igreja fria. Não tem como uma pessoa cheia do Espírito Santo ficar assim, ó. Não tem. Pessoa cheia do Espírito Santo, ela quer buscar. E ela quer a unção. Eu sei que cada um tem o seu jeito. Às vezes tem um pregador, abre essa boca, solta a sua voz. Tem gente que tem a voz baixa. Está lá orando, aleluia. E a gente quer buscar Deus. Tem outros que já, né? Aleluia, glória a Deus. Não importa se a pessoa está lá falando baixo, aleluia. E eu digo a pessoa. E tem pregador que às vezes não entende isso. Acho que a pessoa não é de oração, não é de fé, não é nada disso.
Amém, pessoal? Amém. Olha, não deixe ninguém fazer sua cabeça em relação a isso. Se você tem o seu jeito de orar, continua orando. O importante é você orar. É só, mas dê liberdade para o Espírito Santo. Amém, pessoal? Amém. Em nome de Jesus. Então, finalizando aqui, é importante buscar o Espírito Santo. Falar em línguas estranhas. E ser usado nos outros Espíritos Santo. E ser testemunha. Ô irmãos, deixa Deus te usar. Deus quer te mostrar tanta coisa. Deus quer dirigir você. Olha, é tremendo. Seja cheio do Espírito Santo. Amém? Vamos aplaudir Jesus bem forte.